Boa noite, eu me chamo de Gelsa e eu venho aqui falar sobre economia de água. Apesar que eu nunca tive dificuldade, mas a gente está sabendo de pessoas que há com essa dificuldade, né? E para isso a gente precisando fazer economia, como? Diminuir o gasto em casa, né? Quando lavar a louça, a gente fechar a torneira, né? Quando for tomar um banho, gente, serei rápido no banho, né? E outra, quando for lavar roupa, a gente poder utilizar aquela água, né? Para lavar calçada, né? Lavar o quintal, né? E até mesmo, no meu caso, eu lavaria roupa 3 vezes por semana, né? E eu diminuí, só estou lavando uma vez por semana. Para quê? Para fazer economia da água, né? Para que um dia mais tarde a gente ficamos sem ela, né? Boa noite, obrigada. Bem, minha gente, estou aqui para falar sobre a água. Água é vida. Então vamos economizar, não vamos poluir a natureza, não vamos fazer desmatamento. Vamos economizar água, porque sem água a gente não vive. Na minha juventude, eu carreguei água num pote, tirando água da cacimba. Para quem não sabe o que é cacimba é um moeiro de água. No meio do mato, eu ia buscar com 2 quilômetros. Quando não era com pote, era com uma lata d'água. Mas tomava aquela água, não precisava de cloro, de fazer limpeza nenhuma, porque a natureza nos dava uma água limpa, porque não tinha poluição, não tinha desmatamento. E olhe que tinha gado, tinha cavalo, animal, mato, tudo, mas não tinha dificuldade de pegar uma água, porque não existia o que existe hoje. Você joga o lixo na rua, sabendo que vai descer para sujar a água, vai descer nos esgotos, vai cair aonde? Naquela água que a gente precisamos de tomar. E então, vamos também fechar as torneiras, fazer manutenção nos canos, para não faltar água. Quero deixar bem claro aqui também que sou daquele interiorzinho que não tem água, você pega a água, você afasta com a mão aqueles matinhos, vai pegar aquela água e não adoece, ninguém adoece. Por quê? Porque é uma água limpa que Deus nos dá, uma água que não tem poluição. E hoje em dia tem tudo isso. Bom, gente, meu nome é Francisca. Eu estou aqui para contar um pouco da minha história. Eu sou nascida e criada aqui, só que na época que eu vim morar aqui era como se fosse interior. Então tudo para nós era difícil. A água, a energia, e a gente morava numa casinha de taipa. Então para a gente pegar água era muito longe, era em passagem de areia, que agora para nós é perto, né? Mas naquela época era longe. Então a gente pegava água de galão, a gente ia daqui para lá pegar água em poço, e a gente trazia os galão nas costas, era eu, minha avó, a minha mãe, cada uma trazia um galão d'água. E a gente trazia nas costas. Então aquela água que a gente trazia era para a gente tomar banho, para fazer comida, para beber, tudo isso. E até a energia para nós era difícil, porque a gente andava quase uma légua para ir comprar gás, para botar, que naquela época era lamparina. Então tudo para nós era difícil. Não só a água, como a energia e muitas outras coisas. E graças a Deus hoje em dia a gente tem água. Mas a gente tem que, para a gente conseguir essa água, a gente tem que fazer muita coisa ainda. Como, por exemplo, parar mais de gastar água, prestar atenção nas torneiras que está pingando, não destruir, não gastar água à toa, lavando carro, calçada, piscina. Isso tudo são água desperdiçada, que mais tarde vai fazer falta, não para nós, mas para os nossos filhos, para a nossa geração que vai ficar. Né? Então a gente tem que pensar, né, e pedir ajuda aos vizinhos que se conscientize sobre isso, que a gente vamos precisar da água, a água é vida, então vamos amar mais e cuidar um pouco da nossa água. Bom, pessoal, já que nós estamos aqui para falar sobre o assunto sobre a água, né, eu vou falar sobre a minha vida no meu tempo passado, sobre a água. Eu sempre morei numa comunidade que as coisas eram difíceis, inclusive a água, né? Tinha que deslocar de um sítio para outro. Botava as cargas no jumento, né? E buscar aquele barrilzinho. Chegava lá e ainda enfrentava uma fila grande, não era coisa pequena não. Porque
era para muita gente, não só para pessoas, né? Para a comunidade inteira, né? O sítio lá completo. Aí botava, enchia os barris naquela casinha, subindo aquele gregalzinho, aquela dificuldade danada, e trazia para casa. Essa água era para o consumo, né, de casa, ou seja, era para lavar, tomar banho, beber, dar água para alguns animais que tinha ao redor ali. E minha mãe sempre dizia assim, vamos economizar, que a água é difícil. Vocês sabem, vocês levam até chegar aqui com essa água, leva praticamente quase 2 horas de viagem, esse sacrifício todo. Então a gente economizava bastante. Quando ia escovar o dente, se manter, ela dizia, um copinho d'água, menos de 1.000 litros para cada um, porque senão não vai dar. E assim era a nossa vida, carregando a água de um canto para o outro. E era aquele sacrifício danado. Tomava um banho de manhã, lavava os pés de noite. Hoje a gente vê tanta ainda água por aí, né? E o desperdício d'água que tem, água por aí. Por isso que a gente deve economizar a água, porque na minha vida, tempo atrás, foi complicado. A água era um negócio, difícil de encontrar. Então, se economizar a água é muito importante, pessoal. Eu vejo o pessoal esgotando coisas aí, jogando água no mato, estragando, fazendo coisa que não deve, torneira ligada, enfim, acabar com isso, né? De jeito que diminui. Boa noite. Eu morava no interior, onde eu morava no interior, tinha muita dificuldade de água. Sacrifício, porque tinha vezes que não tinha nem água para tomar banho. E quando encontrava, a água era muito suja e essa água tinha que ir para beber, cozinhar e lavar a louça, roupa, e a vez tinha, a vez não tinha, porque era muita dificuldade. Sobre lá onde a gente morava, era seco demais, a seca era grande, nós sofremos muito porque falta d'água. As outras coisas a gente conseguia, mas faltava água. Aí às vezes tomava banho, às vezes não, porque não tinha água. Mas só isso, a dificuldade da gente era esse, por causa da água. Mas boa noite, gente. Estou aqui para falar sobre a água. A água a gente é tudo hoje em dia. Antigamente a gente ia buscar água em galão, ou senão em jumento, com tambor. E hoje em dia vocês têm tudo na mão e não dá valor. Pega a água, estrói, lava carro com uma mangueira ligada. Quando você for lavar um carro, você pega um balde, bota pouca água e passa a caneca, é muito economizou. E é tudo isso que eu quero falar a vocês. Vocês botam a água, que hoje a água dá extensão, igual o animal. Vocês estão por usar uma água, vocês pensem muito o que você vai fazer com a água, que se você gastar o que você gastar hoje, amanhã você pode precisar, ou outras pessoas podem precisar. Até uma pessoa do seu planejamento pode precisar de água e você não tem como fazer. Aí você gasta muita água e tem um vizinho seu precisando de água. É tudo isso que eu tenho que falar a vocês. Boa noite a vocês.